Bora lá, 25 dias em contando. Leitura do artigo. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana nas aulas de educação física com o 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abia Yala. Resumo. O objetivo é compartilhar, refletir e analisar a experiência com e sobre as brincadeiras e os jogos tradicionais das culturas indígenas e africanas desenvolvidos durante uma pesquisação participante com o 6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no ano letivo de 2023. Para a produção das informações desse estudo foram utilizadas a nota de campus da primeira autora, professora da turma envolvida na pesquisação participante e os materiais produzidos pelos alunos estudantes das aulas de educação física. Resultado das discussões. Com este estudo, compreendemos que, apesar da efetivação das leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, na escola ainda se mostrar um grande desafio. Em razão dos processos de colonialidade na educação, as brincadeiras e jogos tradicionais são saberes importantes no diálogo com os estudantes para a educação, para as relações étnicas e sociais. Keyword: cultura indígena, cultura africana, educação física escolar, competência cultural, decolonização. Apontamentos iniciais. Esse artigo traz reflexões acerca de um processo pedagógico inspirado nos pressupostos da decolonialidade e da interculturalidade. Rufino Bins Wash Tavares, que durante o ano letivo de 2023, por meio de uma pesquisação participante, Rolante e Lanete, com o 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abia Yala, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, possibilitou o desenvolvimento de brincadeiras e jogos tradicionais de matrizes indígenas e africana. A decolonialidade, segundo Rufino, trata-se de uma capacidade de resiliência e transgressão diante do trauma e da violência propagada pelo colonialismo e conservada na esfera da colonialidade, como prática pedagógica. Binserial entende a decolonialidade como possibilidade de ser e de estar sobre os outros nos modos não dominantes. Já a interculturalidade, enquanto a perspectiva propositiva do multiculturalismo, propõe a promoção da inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos, bem como a articulação entre políticas de equidade e igualdade. Nesse movimento, entendendo os jogos tradicionais como saberes de transmissão e partilha cultural e, ao mesmo tempo, os elos entre os grupos, épocas ou espaços heterogêneos, realizamos brincadeiras e jogos relacionados à cultura popular de origem indígena e africana nas aulas de educação física durante o ano letivo 2023. Práticas essas que foram sendo passadas de geração para geração, tendo a oralidade como principal meio de disseminação. Destacamos que as leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, frutos de processos de lutas políticas e sociais, alteraram a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional para incluir, respectivamente, a obrigatoriedade das temáticas da história, cultura afro-brasileira e da história, cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio. Para Santos, esse movimento representou o reconhecimento da importância da valorização da história e da cultura do povo negro, especialmente como forma de reparar os danos causados à sua identidade e aos seus direitos desde a escravatura até os dias atuais, o que pode e deve ser estendido aos povos indígenas, que também tiveram suas identidades atacadas, inclusive exterminadas desde a invasão dos colonizadores aos territórios por eles ocupados no período colonial no Brasil. Acontece que se sabe que a efetivação de ambas as legislações, como política pública que garanta o ensino e a educação para as relações étnicas sociais das escolas, ainda encontra dificuldade de aplicabilidade, a exemplo da resistência de professores que muitas vezes entendem que as temáticas não têm relação com as suas respectivas disciplinas ou mesmo não se sentem preparados para aplicá-las.
seja por ausência da formação, em razão da estrutura curricular da maioria das universidades privilegiar o conhecimento científico e menosprezar os outros saberes construídos na dinâmica social, sobretudo aqueles produzidos e sistematizados pelos movimentos sociais, seja em razão da falta de apoio da comunidade escolar ou por qualquer outro motivo. Segundo Cunha Júnior, apesar da cultura negra reverberar em todos os campos da cultura brasileira, bem como em todas as classes sociais, dado que tanto a nossa formação histórica como cultural se constituem em grande proporção pela cultura de base africana transformada pelas relações sociais brasileiras, ainda há rejeição explícita aos temas da história da cultura africana e afrodescendentes, e também indígena, nos currículos das instituições de ensino públicas e privadas. Bins e Molina Neto apontam que essa rejeição, além dos limites apontados por Gomes, está ligada à estrutura e à visão da escola que, desde o início da colonização desse país, se constituiu sob um padrão europeu de educação que coloca o corpo e mente em posições dicotômicas, dando prioridade à dimensão intelectual. Na contramão dessa resistência e rejeições apontadas por Gomes, Cunha Júnior e Bins e Molina, e partilhando da compreensão de Climaco sobre o desafio de pensar a educação física enquanto uma disciplina que possa criar possibilidades que revertam um ordenamento que por muito tempo se fundamentou e ainda segue se fundamentando em pilares da eugenia e do positivismo, alicerçando um discurso pedagógico que fortalece e se fortalece em um modelo eurocentrado e que não se articula com o conhecimento de outros territórios da humanidade, a exemplo dos povos africanos e indígenas. Esse estudo tem o objetivo de compartilhar, refletir e analisar a experiência com e sobre essas brincadeiras, jogos tradicionais de matrizes indígenas africanas que foram realizados durante uma pesquisação participante com o 6º ano do ensino fundamental de uma escola de Para a produção de informações desse estudo foram utilizadas as notas de campo da primeira autora, a professora da turma envolvida na pesquisação participante e os materiais produzidos pelos estudantes na sala, já no percurso investigativo. Esse estudo trata de uma pesquisa qualitativa que está inserida no contexto da pesquisação participante, realizada com a turma do 6º ano do ensino fundamental da escola estadual Iaialá durante o ano letivo 2023, entre os dias 23 de fevereiro e 20 de dezembro. A turma tinha 2 períodos semanais de educação física, com duração de 50 minutos cada. A base dessa investigação qualitativa está centrada na descrição, análise, interpretação e na discussão de informações que foram obtidas no decorrer do processo de investigação sobre as brincadeiras e jogos das culturas indígenas africanas nas nossas campos com o 6º ano. Não sendo, portanto, possível fazer generalizações, mas sim um entendimento contextualizado que assume a implicação e posicionalidade da autoria no campo. A pesquisa pretendeu aportar o campo da educação física, mas também as pesquisadoras envolvidas, a pesquisação participante, as suas aprendizagens na tentativa de construir uma proposta pedagógica atravessada pelos pressupostos da decolonialidade, da interculturalidade, pesquisando na própria prática, naquele processo que Chon chamou de reflexão sobre a ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Com o objetivo de analisar o que foi dito em meio a essa investigação, construindo e apresentando concepções em torno do objeto de estudo, jogos, brincadeiras de culturas indígenas africanas nas aulas de educação física, ou seja, tiramos procedimentos hermenêuticos e interpretativos que se aproximam da análise de conteúdo proposta por Bardini.
Para tanto, nos preocupamos em ter uma vigilância crítica das informações obtidas, razão pela qual buscamos, por meio das referências, atribuir-lhes significados. Sobre a pesquisação participante, Joleito entende como um método ou uma estratégia de pesquisa que propõe uma estrutura coletiva participativa e ativa entre e com os atores envolvidos, o que para Jinsien possibilita, a partir de conhecimento, favorecer o planejamento e intervenções futuras, as quais precisam contar com momentos posteriores de reflexão para a mudança ou não da ação. Lanet, ao debater sobre as complexidades, nuances e políticas das abordagens participativas de pesquisa acadêmica, destaca a pesquisação participante como um método de pesquisa decolonial, porque tem a intenção de identificar, reconhecer e compreender as injustiças sociais do contexto no qual a pesquisa está inserida e, a partir daí, negociar coletivamente ações possíveis para mudanças também passíveis da realidade identificada. Nesse movimento, fazer exercícios experienciais de processo ativo participativo, reflexivo e de co-negociações coletivas, com a turma do sexto ano do ensino fundamental, possibilitou mudança nos modos de organização e níveis das brincadeiras e jogos de matrizes indígenas ao longo do ano coletivo, primeiramente pensadas como unidades temáticas específicas no decorrer do ano, fazendo parte de outros conteúdos de forma complementar e suplementar o que será analisado e complementado na realização resultados de discussões. Conforme mencionado anteriormente, para produzir informações desse estudo sobre brincadeiras e jogos tradicionais, utilizamos notas de campus da primeira autora e os materiais produzidos pelos estudantes nas aulas de educação física Tavares entende os materiais dos estudantes como fontes primárias de produção de informações confeccionadas para fins escolares, a exemplo de trabalhos, memórias das aulas, síntese das atividades, questionário ou provas que podem oferecer narrativas sobre a construção curricular da educação física, sobre como os alunos se reconhecem nesse processo. Foram realizadas atividades de partilha de sentimentos de aprendizagem em forma de escrita em um documento entregue pela professora. Destacamos que esse estudo seguiu as orientações do Comitê de Ética e Pesquisa Administrativa de Constituição, com os devidos cuidados éticos respeitados. Os participantes da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, bem como o termo de assentimento livre esclarecido, garantindo respeito e descrição aos envolvidos na pesquisa sobre seus dados e informações. Também acolhemos e respeitamos os preceitos da Resolução 510 de 2006 do Conselho Nacional de Saúde de 2006, que orienta as pesquisas com seres humanos nas ciências humanas e sociais. Resultado de discussões. Para dar conta da intencionalidade político-pedagógica do colonial e intercultural, tentamos organizar as aulas de educação física do ano letivo de 2023 com a turma do sexto ano do ensino fundamental a partir dos 3 pontos que Rufino destaca e reconhece como emergenciais. A problemática da política do conhecimento, como também sendo ético e racial, fortalecimento de um modo de educação intercultural, elaboração de pedagogias decoloniais. Nesse movimento, já no primeiro dia de aula, no momento que iniciamos nossas primeiras promoções, rever colegas, conhecer colegas novos e a professora contar como que foram as séries, entre as questões, a professora apresentou para os alunos um cartaz produzido com os valores civilizatórios afro-brasileiros, circularidade, oralidade, religiosidade, energia, vital, axé, cooperativismo, comunitivismo, propriedade, velocidade, musicalidade, memória, ancestralidade. Esse primeiro contato já despertou curiosidade em alguns estudantes, uns perguntando se ia ter futebol, outros questionando o que tinha a ver com as aulas de educação física, já que não tinha relação com o esporte, sugerindo uma construção de educação orientada para os paradigmas da aptidão física e esportiva. E outros querendo saber o que significava um ou outro valor. O que foi sendo dialogado com eles durante a roda de conversa, mas também convidamos os alunos a
pesquisar em casa para que, na aula seguinte, pudesse partilhar com os colegas o que encontraram nas buscas e realizariam sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros. Após essa primeira instituição com estudantes, a professora organizou uma sequência de 4 aulas sobre brincadeiras e jogos tradicionais, 2 aulas voltadas para as culturas dos povos indígenas, com maior foco nas culturas dos povos africanos. No entanto, conforme já destacado, no decorrer do ano letivo, as aulas das unidades temáticas profissionais sendo repensadas de forma tanto que pudesse seguir dialogando com os valores implantados afro-brasileiros, inicialmente apresentados, como também pudessem ter a sua composição em algum momento brincadeiras, jogos tradicionais que, de alguma forma, conversassem com o conteúdo e estivesse sendo trabalhado, independentemente de tratar ou não de assuntos relacionados aos povos indígenas africanos. Além, na última aula do ano, realizamos mais uma aula sobre brincadeiras de jogos de matriz africana. Nota de campo, dia 25/2/2023. Ainda no início do ano letivo, quando eu estava planejando as aulas das primeiras semanas, a professora narrou que na faculdade tinha tido contato com as brincadeiras de roda contada escravos de Jó, mas que na época, de 2018, a brincadeira foi apresentada como uma possibilidade de estimular a agilidade, ritmo, equilíbrio e a concentração das crianças e dos adolescentes. Destacamos que a brincadeira sequer tinha sido contextualizada. A origem, tampouco a letra da música que fala sobre o processo de escravização no Brasil tinha sido problematizado, o que reforça a compreensão de Francis Neto e Oyama de que as implicações da escravização negra, a criticidade da educação continuam sendo desconsideradas. A sensação foi de que o debate racial estava, e muitas vezes, estando apagado dos currículos de licenciatura em educação física, assim sendo como a educação para as relações étnico-raciais, sendo naquela época, a lei número 10.693 já tinha completado 15 anos de existência, ou seja, qualquer argumento tentando justificar essa ausência, o debate racial seria injustificável. Partilhando o entendimento de Sanches Neto e Venâncio sobre os currículos e as suas pedagogias de educação física precisarem ser antirracista, assim como compatibilizado com a equidade para fortalecer o trabalho coletivo social, organizando 2 semanas que totalizaram 4 anos de brincadeiras, jogos de matriz indígenas africanos, com o objetivo de aproximar os estudantes dessas culturas. A aula foi realizada especialmente nos dias 28 de fevereiro, 2 de março, 7 de março e 9 de março, cujo principal objetivo foi compreender e valorizar a história e a cultura indígena africana através das brincadeiras, jogos de matriz indígenas e de matriz africana. Também, ao final do ano letivo, retomamos as brincadeiras e jogos tradicionais. Realizamos uma aula no dia 12 de dezembro de brincadeiras e jogos de matriz africana. A aula 1 e a aula 2 tiveram foco às práticas corporais indígenas. A primeira iniciou com uma roda de conversa sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre a cultura indígena, momento em alguns estudantes manifestaram o seguinte: arco e flecha, sobre o índio joga futebol, cabana, floresta, nudismo, já apontando a necessidade de problematizar a diferença entre indígenas e povos indígenas, bem como dialogar sobre os estereótipos criados pelo mito do índio genérico, que fala tupi, adora tupã, vive nu nas florestas, etc. Caiapó e Brito. Turma e professora conversaram sobre a existência de mais de 300 povos indígenas diferentes, falantes de mais de 200 línguas em todo o território nacional, ou seja, representando um movimento formado pela diversidade de povos, cada um com seus modos próprios de vida e de organização sociocultural, cada povo com costumes, línguas, comidas, artesanatos, entre outras questões diferentes. Pluralidade é essa que não é abraçada pelo termo índio, o qual desqualifica toda a experiência de vida de cada povo indígena fez e faz. Após a roda de conversa foram realizadas 2 brincadeiras, Eineco, Pitissu e Cabas Maitatu.
Partilhando da compreensão de Almeida sobre a cultura como produto histórico-cultural dinâmico flexível, formado pela articulação de continentes, tradições e novas experiências dos homens que a vivenciam. Ainda que todas as brincadeiras fossem originárias dos povos indígenas, entendemos que, das formas como as realizamos, já estavam de modos transformados com adaptações de inclusão ou exclusão de algo originário. A brincadeira Eneco-Sul, também conhecida como Corrida do Saci, popular entre os calapalos do Alto do Pará, consiste em uma aposta de corrida, mas com apenas um pé. Na aula fizemos algumas variações, como trocar o pé e alternar o pé. A brincadeira acaba mais tatu, também conhecida como roçadores e marimbondos, popular entre os picudos, povo indígena que vive nas regiões dos Altos Solimões da Amazônia, começa com a divisão dos participantes em dois grupos: os roçadores, que devem cuidar da roça, e as cabras, que cuidam dos ninhos de marimbondo. As cabras formam uma roda sentadas, de mãos dadas, representando os ninhos. Eles devem cantar e balançar as mãos para cima e para baixo, enquanto os roçadores vão fundamentalmente movendo as mãos como se trabalhando no cultivo de produção. Eventualmente, um deles esbarra no ninho e as cabras saem voando com o objetivo de picar os roçadores. Tocando os roçadores, correm para fugir das cabras. Quem foi picado, pego, fica de fora. Para finalizar a aula, foi realizada uma roda de conversa para partilha de sentimentos e sensações, bem como quais foram as impressões que eles tiveram com as brincadeiras. Um estudante comentou que achou os nomes das brincadeiras estranhos e engraçados. Outro estudante disse que, apesar de ter inicialmente se sentido irritado porque ele parecia que a aula não seria educação física, pois não teria esportes, ele gostou bastante da brincadeira Cada vez mais tatu, dizendo que gostava muito de correr e brincar de pega-pega. Como os estudantes não se manifestaram nada sobre os diálogos que tivemos sobre a cultura indígena, considerando que a professora tinha convidado os alunos a pesquisar sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros mostrados na primeira aula, a professora colocou no centro da roda o cartaz com a escrita desses valores e questionou a turma se eles conseguiam relacionar algum daqueles valores com as brincadeiras realizadas. O estudante falou: só, verdade, com certeza, na brincadeira Cabras mais Tatu, porque a gente ficava em círculo no início, antes dos roçadores encostarem nas cabras. O estudante comentou que tinha feito a pesquisa em casa e que tinha encontrado a circularidade, tinha relação com a produtividade, e na brincadeira que estava no circo, estava protegendo os ninhos de marimbondos no coletivo. No segundo dia, começamos a aula com uma roda de conversa em forma de contação da história. A professora contou a história da invasão e não descoberta do Brasil.
Um estudante falou: senhora, isso a gente já sabe, porque não se descobre algo que já estava ocupado. Os indígenas aqui, óbvio, os portugueses não descobriram o Brasil. Mas eu aprendi como descoberta também. Então é legal que a senhora está contando assim. Esse diálogo fortalece o entendimento de cada partido sobre a necessidade e a importância de que os professores, alunos e demais agentes das escolas se apropriem e problematizem os conhecimentos matemáticos sobre a educação para as relações artificiais, tornando-se produtores protagonistas da produção de outros dados que avancem contra a versão dominante. Após a conversa inicial, a aula foi dividida em mais duas partes. Uma parte para a produção de arcos e flechas, com a utilização de cabides de rocos elásticos, e a outra para que os alunos pudessem brincar com os materiais produzidos, arcos e flechas, sendo estimulados a acertar os alvos espalhados pelo pátio da escola, enquanto os estudantes produziam arcos e flechas. A professora aproveitou para dialogar com a turma sobre a história dos povos indígenas, não ser apenas aquela contada a partir de uma perspectiva de invasão e extermínio, mas sim de resistência e conquistas que precisam ser respeitadas e valorizadas. Alguns alunos manifestaram ter gostado bastante da aula, apesar de terem achado difícil acertar a aula. Os outros reclamaram porque não puderam jogar futebol. As aulas 3 e 4 tiveram como foco as práticas corporais africanas. Funcionando assegurar a sociedade de acesso contra os povos negros em diferentes instâncias. Na aula 3, para produzir a cultura africana. Ao perceber que os estudantes compreendiam a África, a cultura africana, nessa aula foram realizadas as brincadeiras de origem africana. Nessa brincadeira estabelecida, a roda de conversa final, os dois partilharam sentidos seguros. Agora foram realizadas as brincadeiras de origem africana. A aula 5, realizada no último dia de aula, foi dividida em dois momentos. Primeiro para a confecção de bonecas de aboiomis e segundo para a realização de brincadeiras e jogos de matriz africana afro-brasileiras. Para a realização da brincadeira, flic-flac, após essa brincadeira, o professor explicou o jogo Bicabidon, refletindo sobre as duas aulas, da brincadeira de jogos de matriz afro-brasileiras. Nesse caso, a tentativa de construir uma educação diferente. Nesse caso, e na tentativa de construir uma educação física diferente da que está posta nas escolas atualmente, menos esportivizada, menos colonizadora e mais crítico-reflexiva, o movimento que precisamos realizar foi o de aprender a desaprender para, assim, reaprender de outra forma. Ao realizar esse exercício de aprender a desaprender para reaprender de outra forma, tentamos trazer brincadeiras, jogos tradicionais de matizes indígenas africanas para as aulas dos outros conteúdos, o que se apresentou como a nossa maior dificuldade. Em notas de campo, quando estava planejando na aula de iniciação aos partidos, a professora narrou que na faculdade não tinha aprendido a pensar uma aula diferente a setor correspondente à parte inicial, desenvolvimento e parte final, em que a parte inicial correspondia ao momento de uma realização da conversa com os estudantes sobre o conteúdo trabalhado, bem como a atividade de aquecimento, que geralmente variava entre a modalidade de PEG e outra atividade corporativa mais técnica, que seria a modalidade da aula trabalhada, e desenvolvimento como momento para serem realizadas atividades específicas, conteúdo modulado, ingresso da aula, e parte final, o momento para a realização de algumas atividades menos adaptadas, conhecida como volta calma. Venâncio, ao analisar os desafios formativos no campo da didática relacionada à justiça social para professores de educação física durante a formação inicial na licenciatura, destaca que os cursos de formação inicial não fortalecem os aspectos sociopolíticos atrelados às questões dos cotidianos escolares, o que resulta em brechas que configuram uma formação distanciada dos contextos escolares,
consequentemente em professores com dificuldade no trabalho docente. Isso decorre, segundo Bressolin e Bessa Oliveira, em razão das universidades ainda estarem pautadas em uma lógica moderna colonial, em que prevalece uma visão binária e disciplinar, em que acaba direcionando para o tecnicismo do ensino e a homogeneização das diferenças. Diferentemente dessa lógica planejada, a aula de reintrodução ao esporte de invasão pela professora Ana curso de diálogo, lucrou com as brincadeiras, jogos de matriz indígena africana, trouxe para uma prática corporal indígena chamada, na língua indígena, também conhecida como futebol de cabeça. O futebol tradicional normalmente se chuta com os pés. Pela que ninguém produzia a bola reposicionada com a cabeça. Aula realizada no dia 6 de junho, a professora conversava sobre o Chicamohati, como é jogado, regras materiais, local, bem como sobre a etnia paresia, apesar da verdade, dialogar sobre a lógica de esporte de invasão. Contudo, a professora narrou que esse foi o único momento em que conseguiu dialogar entre as brincadeiras e os jogos tradicionais da maneira indígena africana, e o conteúdo não é diretamente relacionado com matrizes africanas e indígenas. Destacamos que, além dos conteúdos de futebol e frisbee assim mencionados, a professora também trabalhou durante o ano letivo com vivências teatrais e esportes de orientação. Ressaltamos que, durante o ano letivo de 2023, foram trabalhados outros conteúdos como pole-dance, maculelê, funk, capoeira, Puca-Ruca. No entanto, esses conteúdos já foram escolhidos, pensados a partir das leis, intencionando a educação para as relações éticas sociais, porque acontece e ressona nessas aulas que devemos Considerações transitórias. Nesse estudo, fizemos o exercício de compartilhar, refletir e analisar as brincadeiras e os jogos tradicionais da cultura indígena africana que foram experienciados pela turma no 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abiailá Ialá, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa experiência foi possibilitada pela agenda política, decolonial e intercultural intencionada pela professora, a qual entendemos que necessariamente precisa atravessar e enfrentar as questões étnico-raciais como os estudantes. Neste momento, a professora trouxe as brincadeiras e os jogos de matriz indígenas e africanas para as aulas de educação física. No entanto, apesar de os alunos terem conhecido, experimentado as respectivas práticas corporais, bem como elas terem sido, de alguma forma, contextualizadas e historicizadas, compreendemos que, para avançarmos no debate, é indispensável que se conheça as identidades desses sujeitos, povos indígenas e negros, ou seja, é indispensável voltar os olhos para o passado em busca de outras histórias que a historiografia e a escola negaram. Para tanto, como os apontamentos futuros para as pesquisas sobre os jogos e brincadeiras indígenas africanas nas aulas de educação física, entendemos que, além de dedicar mais aulas para trabalhar com esses assuntos, compreendemos que os docentes podem utilizar outros recursos para as aulas, como imagens, vídeos, filmes, documentários, que tragam para a imagem visual dos alunos quem são essas outras culturas que estão sendo temas da aula, bem como, se for possível e viável, convidar as pessoas a irem à escola ou levar os estudantes para conhecer outros territórios, outras culturas, dando mais materialidade para o que está sendo estudado e experienciado. Com isso tudo, compreendemos que fazer, agir e dialogar na escola com as leis ainda tem se mostrado um grande desafio, seja porque a estrutura e a visão da escola colocam corpo e mente em posições ditocômicas, priorizando a dimensão intelectual, seja porque muitos professores não acessaram esses assuntos nas suas formações iniciais de licenciatura, nesse caso, a educação física, cujas bases curriculares ainda são bastante centrais na aptidão física e esportivização. Além disso, porque esses movimentos também pressupõem e exigem uma mobilização em termos de pesquisa e produção de outras histórias que confrontam versões de histórias que silenciam e generalizam culturas indígenas e africanas e afro-brasileiras. Finish.